E retornando nesse segundo bloco, agora quer saber do Zé Ricardo, viu? Teu irmão não era Vamos lá, fácil, né? Mas bem como que eu não acho que você ele era contou mais... a maior travessura, mas tudo bem. Eu acho que você passou por baixo da catraca, porque se todo mundo passou menos ele, você passou por baixo, né? Então sua mãe te deve, você não deve essa para sua mãe. Mas vamos lá, quero saber de você. Pequeno, era levado, o que que arrumava? Depois adulto e grande aí, vamos ver como é que tá. Então, Plano, projeto, como é que tá? Acho que você falou, acho que a mãe sofreu muito mesmo com todos, né? Coitadas, nossa senhora. Assim, a infância nossa foi muito bem vivida. Eu vivi muito bem nesse período, até porque, assim, quando a gente mudou, o Paulo estava falando, eu já era um pouco maior, né? Assim, então vivi mais coisas do interior. A diferença de vocês é grande, de todos assim, ou era seguidinho? De 2 em 2 anos. É, 2 em 2 anos, né? A gente tem até uma foto, foi interessante, um dia desse a gente tem uma foto pequeno, e aí depois a gente se encontrou alguns anos atrás, a gente tirou essa mesma foto, né? A escadinha e ficou linda assim, né? O antes e depois. Ideia. Foi algo assim, magnífico, né? Fica antes e depois. É, ficou muito bonito. Olha que legal. E aí, esse período eu vivi muito, assim, a minha terra natal, Piripiri, que eram os rios, né? Que era justamente essa questão mais familiar mesmo, de sair a família para visitar o avô, né? Que o nosso avô tinha... Isso existia, né? Antigamente, era muito forte, né? Era muito comum. E os laços de família, eles eram muito intensos, né? A gente respeitava. Hoje eu vejo na Sitionuê como é gostoso, né? A gente falar de antepassados. Eu sempre gostei disso, né? Olha, eu uso, inclusive, como padre, na cerimônia de casamento, né? Como celebrante de casamento, eu faço fora do templo religioso, em sítios, e aí eu falo muito disso de que não é deixar, né? Essa questão de deixar pai que o Antigo Testamento usou, eu digo, não. É geração, a gente continua uma geração. Então, a ligação, a conexão não é entre as duas pessoas. Claro. Elas são as principais, mas a conexão é entre gerações. Então, a gente tem que respeitar a geração que vem antes por conta da energia, né? E eu abraço essa energia que vem de antes. E é uma raiz, né? A gente trabalha isso na Sitionuê como uma árvore, né? Justo. E os antepassados são a nossa raiz. Eu digo sempre que, por exemplo, a escuta de idosos mesmo. Antigamente isso era gostoso você. Por exemplo, a gente ia para casa do avô. Eu lembro, né, do vovô por conta disso, de que o papai nos levava, a gente ia para o interior, né? Olha, ele montava a carroça e aí aquela briga, assim, olha... Montou a carroça, então saía correndo. O Paulinho não lembro, mas a gente saía correndo para pegar os melhores lugares na carroça para visitar o vovô. Para chegar e aí primeiro. Lá era muito gostoso. Porque aí na frente, né, a gente tinha, assim, tinha questão de chicotear o cavalo, então o papai, a gente deixa eu bater um pouquinho para ele mais rápido. E aí lá a gente sentava para escutar as histórias do vovô. Né? Aí, e claro, como tinham histórias, e como era gostoso. E eu digo, contar a história não é só conhecimento, é download de cultura, é download de tradição, de energia dele. Né? Isso mesmo. Então, é da alma dele que, de alguma forma, a gente vai abraçando. Então, eu creio que hoje falta isso. Né? Falta. Eles não têm tempo para te ouvirem. A menos que sejam as vovós cibernéticas, igual eu, né? Segundo meu neto, eu sou a vovó cibernética, porque é o primeiro celular que tem, é o mais moderno, sabe? É a melhor câmera e tal, entendeu? E vai por aí afora. Então, eu procurei me envolver nessa parte, porque eu já comecei a ter algumas filhas Y, né? Porque agora o negócio a geração está vindo tão evoluída, os bebês estão vindo tão evoluídos, né? Não sei se vocês viram o bebê rodando aqui no prédio, eu vi né? ele, Então, esse bebê está com 3 meses, né? E ali a gente já curte, já conversa, já ri, já te procura, já olha onde você está, né? Então é interessante isso. Ao passo que com 3 meses você não saía nem do quarto com a criança. Né? O meu filho, por exemplo, a interação é muito olha maior, que eu não sou de geração muito antiga. O meu filho, por exemplo, ele com até 3 meses eu não saí do quarto com ele, não. Era banho, era mamadeira. A interação é muito maior hoje, né? Hoje não, hoje eles e ao mesmo tempo, eu não sei, a interação é maior, mas a percepção até parece que é menos, sabe? Menos, assim, porque a vivência com as coisas eram mais intensas, né? As vivências com as coisas hoje, elas são muito rápidas que você não se demora. Então isso cria, né? Naquela época tinha aquele negócio de pular o quintal do vizinho e pegar a fruta do vizinho, né? Aí o que acontecia? Você ia lá, você pegava uma laranja, 2, uma amora, alguma coisa,
mas você saboreava aquilo ali. Você não pegava com maldade, jogar fora. E tinha uma coisa que assim, eu admirava, que era isso, né? Por exemplo, se a gente ia para os açudes, né? E terminava o banho, aquela galera toda pulando. Jogando água e depois, no entardecer, você esperava o sol ir embora. Você sentava à beira do rio, todo mundo ficava lá calado, vendo o sol. Olha que maravilha. Que eu digo, a gente sentia a natureza. Energia, né? É uma coisa gostosa, não, né? Isso aí ninguém tira da gente, porque está dentro da gente. Então, né? eu gosto, assim, a minha memória, né? Talvez a minha ligação tanto com poesia, com contemplação, com essa questão do silêncio. Você é filósofo? Sou filósofo, sou teólogo, poeta, já escreveu terapeuta. Livro? Já escreveu livro? Escrevi vários, assim, gosto, né, de escrever muito. Olha né? que legal. Tem esse encanto com a palavra, né? Tem muito. Isso é muito interessante, né? Eu, assim, sou professor de filosofia. Não. Eu sou professor de filosofia, eu digo muito para os meninos isso, que quando a gente trabalha as palavras no latim, eu digo, por que nós, brasileiros, as palavras no latim têm uma origem tão magnífica e chegando ao português a gente diminuiu o valor delas. Então, trabalhei com eles algumas palavras e disse, olha, por que a gente não pode, por que a gente não tem uma autoestima? Né? Por que a gente pega as palavras e diminui? Quer dizer, uma palavra tinha uma beleza, Rubem Alves trabalhou muito isso, né? As palavras tinham uma beleza magnífica e chegou a um estado assim, né, de pobreza. Porque o brasileiro é mais né, escrachado. Aí eu falo muito disso, a gente tem que ter cuidado com a palavra que a gente se dá. Né? Eu acho que talvez a infância me ajudou muito nesse sentido, porque o papai, mais do que a mãe, o papai tinha essa coisa da natureza mesmo, né? Da gente cuidar de conversar com as plantas. Né? Isso. Aí, quando você não está crescendo? O que está acontecendo? Né? Aquela velha história do arroz, né? Diga assim, o arroz vai de acordo com o afeto de quem o cuida. Né? O arroz tem muito disso, né? E o papai tinha essa coisa de chegar na roça, né? E primeiro a gente pegar na enxada. Não, vamos andar primeiro pela roça. Vamos ver como é que estão as plantas. Aí a gente ia apressado para ir embora porque tinha que jogar bola, né? Por isso que a gente ia. O Paulo lembrou. O meu avô era café. Na época de colheita do café. Nossa, ele quase morreu quando o Getúlio Vargas mandou queimar os pés de café. Aquilo ali para poder subir o preço, né? E aí ele custou, porque o cafezal estava formado. Quando conseguiu formar, veio a lei para poder botar fogo e incendiar, para equilibrar o valor. Para alguém que trabalha na plantação com almoço. Aquele que plantou, né? E aquele que vendia mais barato, né? Não eram os que lá na frente ganhavam dinheiro, né? Bom, e aí, então a minha infância foi isso. E hoje como é que tá? Livro? Nosso tempo está acabando. Ai, meu Deus, tempo terrível. Tempo terrível. Então, hoje... Tem algum no forno ou não? Tem então tá. Quando estiver pronto, vem aí na mesa de debate fazer o lançamento. Mas você está residindo em Juiz de Fora agora ou ainda está só fazendo... Eu tenho vindo muito a Juiz de Fora. Você está fazendo casamento pelo mundo? Tenho vindo muito justamente a Juiz de Fora por conta das cerimônias de casamento. Né? Como teu negócio é fazer casamento. Trabalho com isso, assim, com muito amor. Olha que legal. Porque desde que eu saí, assim... Desde criança sempre tive esse anseio, né? Lógico. De fato, de ser padre. A vocação veio de pequeno. Por fazer o bem. Tinha muito disso, né? Veio... Igual amor no hebraico, né? Fazer o bem. Então, eu queria, sabe o quê? Falar de Deus para as pessoas. Aí eu falei, eu vou ser freira, porque aí tem a oportunidade. Mas quando eu cheguei na Citino, eu vi que eu podia falar de Deus para as pessoas, eu falei, vou ficar por aqui mesmo. Já tinha casado, já tinha 3 filhos, né? Então, Deus tem seus caminhos. Eu me formei nos jesuítas, né? Tenho uma formação sólida pelos jesuítas, tenho uma grande gratidão a eles. Me tornei padre pela igreja anglicana. Isso. E hoje tenho trabalho com casamentos fora da igreja, que, por exemplo, são casais que querem casar em sítios, ou tem alguns impedimentos, né? Assim, por questão de normas da igreja, né, romana. E eu digo sempre o seguinte, padre, estou com esse problema, isso assim, não, o que precisa, padre? Eu só, olha, amar. Mas e o processo? Continuar se amando, né? Porque onde tem amor, onde existe amor, né? tem tudo, né? Olha, o nosso tempo é terrível, tá? Eu vou pedir um intervalo, já retornaremos. Não saia daí, é um minuto só.